Boa tarde, meu nome é Ana Paula Nayerne e eu trabalho no INRE de Laranjeiras do Sul. Então, para trabalhar sobre o plano de aula, muitas vezes, quando fala esse termo, muitos professores fazem cara feia, no sentido de achar que isso é uma coisa muito burocrática, mas não. E eu, como professor formador, eu vou mostrar para você, professor, que o plano de aula é um item essencial. Então, nós sabemos que na nossa carreira ela é uma das mais corridas do Brasil, no sentido de eu preciso dar dezenas de aulas, às vezes no mesmo dia, com escolas diferentes, com alunos totalmente diferentes uns dos outros, e eu preciso saber que eu preciso entrar na sala de aula e elaborar um conteúdo e que esse conteúdo o aluno ele entenda minimamente o que eu quis passar. Então, o plano de aula ele é muito importante no sentido que ele explicita os objetivos que vão estar sendo trabalhados durante aquela aula, além do que eu vou saber como eu vou trabalhar esses objetivos e estipular o tempo. Então, tendo em vista que um plano de aula ele vai ser composto pelo tema, né? Aí eu posso colocar o conteúdo estruturante, o conteúdo específico, o tempo previsto, né? Os objetivos, então, que vão nortear esse plano de aula, sendo ele o geral e o específico. Além disso, eu vou trazer o desenvolvimento da aula, então eu vou mostrar passo a passo como será a minha aula. Além disso, a metodologia. Como que eu vou atingir esses objetivos? E o mais importante, a forma de avaliar os alunos. Então, você precisa delimitar quais são as formas de avaliar. E esse plano de aula, se ele for construído durante o ano letivo, abordando todos os conteúdos, esse plano de aula ele pode ser revisto no momento avaliativo em qualquer momento. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento desse plano de aula, então, seria olhar o calendário, saber quantas são as aulas disponíveis para você trabalhar com esse aluno. Então, saber quais são os recessos, os feriados e os demais eventos. Passando pela dimensão atemporal, a próxima etapa seria a problematização. Então, o professor observar os seus conteúdos e verificar quais deles eu demoro mais tempo para explicação, os quais serão mais divertidos e atraentes para os alunos, os quais vão requerer de um esforço maior na hora do planejamento. Sabendo isso, eu consigo alocar corretamente o tempo para cada atividade, contemplando todo esse planejamento para o ano letivo. Uma boa dica, então, seria alocar atividades que partam do cotidiano dos alunos ou aqueles que eles tenham interesse em pesquisar. Então, porque quando o aluno trabalha com a mão na massa, ele vai ficar mais empolgado, ele vai compreender melhor os objetivos da aula e ele vai conseguir fazer um processo de avaliação dessa aula referente ao conteúdo que foi trabalhado.